Você já se perguntou como se conectar com a frequência da prosperidade? Eu sou Luciana Regina e quero compartilhar com vocês mais um pouco da jornada do meu despertar. Este canal é um espaço de troca, de inspiração e de conexão. Aqui cada vídeo é feito para você que se sente acolhido, se sinta acolhido e motivado e capaz de transformar sua própria realidade. Seja para aprender novas práticas, refletir sobre a vida ou simplesmente sentir que não está sozinho nessa caminhada. Este é o nosso ponto de encontro. Então, respire fundo, abra o coração e venha conosco nessa jornada de prosperidade e expansão. Você é muito bem-vindo aqui. Luciana, como que é a prosperidade na sua vida e como que você a percebeu? A prosperidade na minha vida, depois de uma longa caminhada, um dia eu ouvi, não me lembro aonde, mas coisas que a gente já sabia, mas que às vezes precisa de um start, de alguma coisa assim para modificar. E um amigo muito especial, o amigo das estrelas, o nosso famoso Idibel, ele falou assim: quando você quer saber o que é prosperidade, olhe para a natureza. Olha um pé de manga, uma única semente que é lançada no solo e germina e se transforma em uma mangueira e produz centenas de frutos. Então, olha a abundância da natureza. E isso me fez refletir por um longo período, porque quando eu ouvi isso já é agora mais recente, mas em busca do meu caminho, do meu encontro comigo mesma, eu sempre ficava me perguntando sobre essa questão da prosperidade. E eu entendi a prosperidade só como o lado financeiro, o lado de bens materiais, de riqueza, principalmente de dinheiro. E quando eu me chegou essa informação do nosso caro Idibel, eu pensei sobre isso e aí eu entendi que a prosperidade é em todas as áreas da nossa vida. Nós devemos ter prosperidade de amigos, no caso relacionamentos, com os nossos filhos, com o companheiro, com os nossos pais, a forma com que a gente olhe para a vida. Então, tudo isso, o nosso olhar é que tem que ter um olhar de prosperidade. Porque toda vez que a gente tem uma passagem que diz, aquele que tem o olho são, tudo que ele olha vai ser belo. Ele não vai ver falta, escassez. E quando a gente tem o olho que tem um cisco, tudo que a gente vai olhar vai estar sujo. Então a prosperidade também está relacionada com família, com dinheiro, com viagens, com a questão de ter filhos. Então a prosperidade, no caso aí, você está dizendo, seria mais ou menos isso. E como que você percebeu a prosperidade na sua vida? Eu percebi através de quando eu parei de olhar a falta, o copo que está cheio, esse copo está cheio d'água. Então, quando eu comecei a olhar o copo cheio, transbordando de alegria, a cada conhecimento que ia chegando até a mim, eu vibrava, eu agradecia. E nesses conhecimentos eu via prosperidade. Aí foi quando me chegou a questão do BDM digital, que eu fui linkando as coisas e vendo o quanto que, para chegar na prosperidade financeira, que é um dos pilares da prosperidade, mas não é tudo. Então existe a prosperidade e a prosperidade tem os seus pilares.
E um deles é o financeiro. Mas só que quando você não entende e você quer ir direto no pilar financeiro, parece que você vai na direção contrária. Então, quando você vai adquirindo conhecimento e vai passando pelas etapas, entendendo quem é você, no caso, quem sou eu, da onde eu vim, qual o meu propósito, o que eu estou fazendo aqui, aí você vai moldando o seu pensamento através desses conhecimentos, praticando e vai entendendo o que quer dizer a prosperidade na verdade. Você tinha dito que alguns anos atrás você tinha passado por uma situação que você gostaria muito de mudar a sua vida, né, nessa questão da prosperidade. E a prosperidade para você seria ter uma família próspera, uma família feliz, uma família saudável, de casar. Como que foi isso para você? Eu vou contar um pouquinho dessa história. Como eu disse para vocês nos outros vídeos, quem ainda não assistiu os outros vídeos, assistem, compartilhem, dê o like, se inscreva no canal, porque isso vai ser de grande relevância para eu continuar com os vídeos e contando a jornada do meu despertar. Mas como nunca nada é linear, então às vezes eu vou estar aqui no agora, nesse momento presente que eu estou vivendo, mas vou voltar lá atrás para vocês verem como eu era, como que eu pensava e como que foi moldando a minha realidade através dessa busca por prosperidade. Porque, como eu disse lá atrás, quando eu entrei no Google, quando eu fiz a busca, eu queria saber a prosperidade, como ser próspero, mas sempre voltado para a questão financeira. Mas, como eu estava falando para vocês nos outros vídeos, a questão da leitura. Então, em 2001, mais ou menos em março de 2001, eu arrumei um trabalho em uma loja de vendedora. E lá, como eu gostava muito de ler, e ler livros religiosos, a dona da empresa, ela me emprestou um livro. E um livro, talvez vocês até possam conhecer. Acho que eu não vou ter ele aqui agora. Aqui é O Poder e Mistério da Mente, mas não é esse livro. Esse daqui é do padre Geraldo Rodrigues Baia. Também muito, muito bom esse livro. Ainda vou falar sobre ele com vocês. Mas o livro que eu estou falando agora é o livro, eu anotei aqui, como eu disse para vocês, eu ainda tenho vários livros que estão todos nas caixas por causa da mudança que a gente está fazendo. E ainda não consegui colocar em ordem. Quero fazer uma prateleira, alguma coisa assim, para colocar todos os meus livros aqui. Mas o livro que eu estou falando para vocês é O Poder Infinito da Mente, do padre Lauro Trevisan. Então, esse livro, O Poder Infinito da Mente, me deu abertura para muitas coisas. E aí, ao longo da minha jornada, e eu voltando a tudo que eu fui passando, eu fui vendo como que a cada instante eu fui direcionada. Eu montando o meu quebra-cabeça da minha vida, de todas as coisas que eu passei, aí eu olhando, sabe, e eu faço muitas anotações, eu tenho vários cadernos que eu faço anotações, fazia os meus pedidos de orações, das novenas que eu fazia. E esse livro aqui, depois de um tempo agora, quando eu comecei, principalmente agora mais efetivamente fazendo os vídeos para o canal, vai vindo insights. E eu fui lembrando, né? Então, como eu falei para vocês no outro vídeo, que eu comecei a ler em 2010, que me chegou o livro O Segredo, da Rhonda Byrne, e depois, lá em 2018, que eu comecei a ler outros materiais. Então, esse livro aqui, como foi de uma pessoa que era da Renovação Carismática, que me emprestou esse livro do padre
do padre Lauro Trevisan foi emprestado na época. E aí eu li esse livro e agora, recente, né, eu olhando para esse livro, para esse material de estudo, eu vi que lá no livro ele já citava a Louise Hay, que é do livro Você Pode Curar Sua Vida, que tem tudo a ver com a Rhonda Byrne, também do livro O Segredo, que fala sobre a lei da atração. Também não anotei aqui, mas eu já li o livro do O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. E todos esses conteúdos já estavam dentro do livro do Poder Infinito da Mente, do padre Lauro Trevisan. E quando eu li esse livro, foi lá em 2001, mais ou menos em junho de 2001, porque eu tenho uma anotação que eu quero até mais para frente, eu vou passar para vocês, vou colocar para vocês a cartinha que eu fiz programando a minha vida. Porque na época, e tudo isso tem a ver com a prosperidade. E a gente imagina que não, né? Quando você está vivenciando algo, você imagina que não tem nada a ver. Mas tudo é questão de prosperidade e de como é a sua fé. E também entra a questão das emoções, como que as emoções vai moldando a nossa vida. Mesmo que você não tenha conhecimento, igual hoje eu tenho um pouco de conhecimento sobre a questão das emoções, da questão de você usar ela como energia, que a gente aprende lá em Dakina, de manipular ela a nosso favor, não ir para os extremos, para as polaridades, ficar muito, muito feliz que chegar a ficar eufórica, ou ficar triste e ficar lá deprimida. Então a gente aprender a manipular essas emoções e trabalhar isso a nosso favor para co-criar a nossa realidade. Mas como eu não tinha nada desses conhecimentos, o que ia me chegando eu ia fazendo uso. E nesse fazer uso é que eu vejo como que a prosperidade foi trabalhando ao meu favor. Então, quando eu li esse livro, tinha lá para a gente fazer a nossa cartinha, aquilo que a gente queria. E em 2001, eu já estava com 26 anos e eu não tinha namorado. E eu já passava por uma questão que eu falei para vocês, que era que eu não saía de casa de jeito nenhum. Então eu saía só para trabalhar, mas nessa época eu trabalhava praticamente só na roça, com meu pai, que meu pai sempre foi do campo, mora no campo até hoje, tem uma chácara, e eu sempre trabalhei na roça. Só que a minha avó, ela precisava de uma pessoa para cuidar da casa dela. E nesses tempos, assim, quando tinha a oportunidade de estar em alguma reunião de família, eles ficavam, sabe, quando fica pegando no pé, você tem que sair, você acha que você vai arranjar namorado dentro de casa, e aquela conversa que a gente já conhece, né? E eu falei para minha avó assim, vó, o meu namorado, se for para mim arrumar um namorado, ele vai ter que vir aqui na minha casa, ele vai ter que vir na minha casa, eu não vou precisar de sair de casa para arrumar um namorado. E nessa hora, eu estava na casa dela, né? Não estava na minha, eu falei que o namorado ia ser na minha casa. Apareceu um primo meu lá, um primo distante, mas era um primo que eles chamavam assim de solteirão. Aí eles ficaram dando risada da minha cara, né? Falaram, você não falou que ele ia vir aqui, ó? Aí o partido, brincando comigo. Mas é um primo muito querido. Não vou nem citar o nome porque às vezes pode dar problema, né? Mas eu peguei, voltando ao livro, eu peguei, li e fiz o livro. Eu vou ver se eu vou conseguir ler aqui para vocês. Eu tenho a cartinha até hoje, mas como eu falei para vocês, está nessas bagunças da mudança aqui dentro das caixas, eu não consegui achar. Como eu não consegui achar, eu peguei aqui, eu fui no vídeo do nosso casamento, do meu casamento, tem essa cartinha que eu pedi para o editor do vídeo
para ele colocar, porque foi algo muito especial na minha vida, que eu vou levar para sempre. Até me emociono de falar, porque foi um momento de muita prosperidade, de muita emoção e de muito amor quando eu escrevi essa cartinha. E aí, como eu não achei, porque lá tem a minha letra, tem a data, tem tudo certinho, mas eu peguei pelo vídeo aqui e eu transcrevi para vocês, para eu passar para vocês. Isso tem um valor muito grande para mim, para minha vida. Então eu vou ler para vocês como que eu fiz. Então, lembrando que eu li esse livro que já estava me conduzindo para esse material de física quântica, de mente subconsciente, de entender o propósito da vida, que está todo relacionado com a prosperidade, mas foi através disso daqui. Isso foi escrito no mês de junho de 2001. Como eu disse para vocês, eu estava com 26 anos. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Senhor, eis como eu quero que seja o meu esposo que tu irás providenciar. Que seja temente a Deus, que seja cristão e cheio do Espírito Santo, que me ame muito, que me respeite, que seja moreno claro e tenha até 30 anos, que seja bonito, que seja honrado, trabalhador e honesto, que seja humilde de coração e caridoso, que vai à missa todo final de semana comigo, que não tenha vícios e seja cheio de saúde, que seja muito carinhoso. Pai, Paizinho querido, eu te agradeço hoje o teu amor por mim, que ultrapassa todo o meu entendimento, querendo cuidar desde os maiores detalhes, desde as maiores coisas até os mais pequeninos detalhes em minha vida. Eu te agradeço por todas as tuas promessas de riqueza, abundância e vitórias dadas para mim na tua palavra. Por isso, eu te apresento hoje esta lista, e que seja feita a sua vontade. Pai, em nome de Jesus, se for do teu agrado, que eu constitua uma família cristã, cheia da tua graça, testemunhando o teu poder a outros, como a família de Nazaré. Concedei-me o companheiro que preciso para isso. Dou-te permissão para escolheres para mim, porque tu não te enganas. Onde quer que ele esteja agora, peço-te abençoá-lo com o teu Espírito Santo. E prepare também o seu coração para o nosso encontro. Obrigado, Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, pela sua resposta. Amém. Luciana. Essa foi a cartinha que eu fiz. Então, na época, eu estava com 26 anos de idade, estava me sentindo muito só. Há 20 anos atrás, as moças casavam mais cedo. Então, tipo assim, já tinha aquela questão de família que falava assim que estava ficando para titia. Ainda tinha aquele negócio, né? Hoje, olha quantas mulheres que já têm 40 anos, 45, estão solteiras, mas são independentes e parece que não é igual antes. Naquela época era mais forçado. Hoje as pessoas já casam mais tarde, mas naquela época não. Todos os meus familiares, as moças já eram casadas. Até a minha irmã, que era mais nova que eu, já tinha casado, já tinha até filho, e eu ainda não. Então, eu fiz, na leitura aqui, vocês talvez não conseguem mensurar a questão de como eu escrevi com tanto amor cada detalhe que eu queria aqui. E por que eu resolvi colocar isso para vocês? Porque eu vi numa live do Entrelaçados, das meninas de Dáquila, que está fazendo um canal maravilhoso e partilhando conosco a história de casais, e eu vi o Cássio Eduardo e a Janine, e eles falando que fizeram também uma cartinha assim, programando, colocando como eles queriam o
o parceiro, né? Então eu falei assim, um dia eu vou participar do Entrelaçados com meu esposo e vou contar toda essa história, porque, nossa, eu amo assistir aquele canal, tem sido muito valioso, né? Isso tem a ver com prosperidade, porque o que eles transmitem lá é prosperidade. Então, voltando aqui, eu escrevi essa cartinha aqui em 2001. No mesmo ano, no dia 31 de dezembro de 2001, eu conheci o meu esposo, que está comigo até hoje. Nós vamos completar 20 anos de casado. Então, tipo assim, eu escrevi em junho e eu conheci ele em dezembro. 6 meses depois que eu escrevi essa cartinha, aconteceu do jeitinho que eu queria. Do jeitinho que eu não coloquei na carta, mas do jeito que eu tinha falado para minha avó. Que o meu namorado ou o meu esposo que ia me conhecer na minha casa. Um dia, posso até contar também para vocês como que foi, porque isso deu até música. O meu esposo é músico e na época ele fez uma música com a nossa história de como que foi que aconteceu. E o que aconteceu? Era uma confraternização de final de ano do meu grupo de oração. O pessoal queria fazer no sítio e aí ninguém tinha sítio, eu era a única do grupo que morava no sítio e a gente fez lá na minha casa. E tinha um rapaz do grupo que estava me paquerando e era amigo do meu esposo. E esse rapaz que estava me paquerando não tinha como ir lá. E ele pediu uma carona para o meu esposo que estava de moto. Olha só que ironia do destino. Então, aquele que estava me paquerando deu carona para o que chegou lá e eu já olhei, já alguma coisa marcou naquele olhar, naquele encontro. E daí, então, foi toda uma situação para a gente namorar. Mas eu conheci ele nesse dia, depois de 6 meses que eu tinha colocado, escrito a cartinha. E só em 2023 que a gente começou a namorar de fato. E depois, no dia 29 de abril de 2006, a gente... 2003, falei errado. A gente se conheceu em 2001, começamos a namorar em 2003 e nos casamos em 2006. Então, quando eu casei com ele, eu já estava com 31 anos. Até esses dias eu estava pensando que eu casei com 29, não, eu casei com 31. Então, a gente vai completar agora, no dia 29 de abril, 20 anos de casado. Mas o que eu quero dizer, e que é muito especial para mim e para vocês compartilhar comigo um pouquinho da minha história, da minha jornada, foi isso. Porque lá atrás eu já li um livro que era de um padre, então a referência que eu tinha era livros católicos. Então, quando me chegou esse livro, eu achei fascinante as coisas que ele falava, porque ele já falava de mente subconsciente, de que você pode pensar positivo e mudar a sua vida. Hoje a gente vê que não é bem assim, né? Tem outras causas, que é coerência. Então, tipo assim, a emoção com que a gente está no momento, a emoção que me envolvia quando eu escrevi essa cartinha aqui para Deus, para o todo, para o universo, e já sentindo que era real, sabe assim, quando eu colocava o jeito que eu queria e pedindo para que Deus preparasse também o nosso encontro, eu já sentia que ele também estava sendo cuidado e moldado até chegar à situação da gente se conhecer naquele dia 31 de dezembro. Então você consegue relacionar isso tudo que você está mencionando aqui com prosperidade? Com certeza. Hoje sim eu consigo fazer essa conexão. Mas quando a gente está vivenciando essas partes da nossa vida, a gente não consegue perceber a prosperidade. Por quê? Porque a gente pensa que prosperidade é só dinheiro. Fomos ensinados pelo menos eu, com o nível de conhecimento que eu tinha, dos meus familiares, do meio em que eu vivia, a prosperidade era relacionada a dinheiro. E todas essas coisas maravilhosas que aconteceu na minha vida, prósperas, cada coisa que passou comigo, eu vejo a prosperidade agora
voltando e entendendo o que é prosperidade, eu vejo como eu fui conduzida pelo todo, pelo casal criador, em meio a muita prosperidade. Só que também agora eu estou aprendendo sobre as linhas da vida, com a Isa Pavão. E eu consigo ver que as minhas cocriações foram em momentos tristes. Então eu usava aquela energia de tristeza para cocriar aquilo que eu queria para o futuro. Então vocês podem ver através dessa cartinha, que foi uma das principais cocriações que eu vejo depois de todo esse tempo que eu passei, e agora estudando as linhas da vida, eu consigo ver a prosperidade, a abundância nessa cartinha. E depois teve outras situações também, como a do meu filho. Mas como que eu vejo a prosperidade? E como que eu percebi isso? Porque, tipo, quando eu me sentia triste porque eu não tinha um namorado, e todas as minhas primas já estavam casadas, e eu, como neta mais velha da família, e ainda não tinha namorado, mas aí tem N situações, outras coisas, que mais pra frente a gente vai falar sobre isso, que de uma forma ou de outra influencia, mas a gente negando ser próspera, sendo que a gente está envolto em prosperidade, porque a prosperidade é uma caminhada que a gente faz, é você andar descalço na grama, é jogar bola com o filho, é um copo de água que a gente toma, é o alimento, é o ar que a gente respira. Quer coisa mais próspera do que o ar que a gente respira? E quando a gente está sem conhecimento, a gente vai sendo levado pela vida, pelas circunstâncias, e pensando que prosperidade é só questão financeira. Aí você tem lá boletos para pagar, o seu salário não dá para pagar tudo que você quer, e você fica lá, eu não sou próspera. E aí você acaba boicotando a si mesmo na questão da prosperidade. E aí começa a gerar mais escassez daquilo. Com certeza. Porque a pessoa está falando assim, eu não tenho prosperidade, eu tenho boletos para pagar, está difícil de pagar conta, e conta, e conta. E aí a pessoa fica sempre no lamento, na reclamação, e clamando mais daquilo. Isso mesmo. Agora, se a gente partir para prosperidade financeira, então aí a gente vai para o BDM digital, com certeza, né? Porque agora sim, depois que eu entendi, estou entendendo, estou fazendo os meus aportes no BDM, entendendo qual é a frequência e por quem que ele foi nos dado, por quem foi direcionado, e para esse momento que a gente está agora, então eu consigo ver a prosperidade de todo esse conteúdo, de toda essa jornada do meu despertar, para chegar na, como dizem as pessoas, a cereja do bolo, que a prosperidade financeira é a cereja do bolo. Claro, a gente vê as pessoas falar, mas para mim que vim de um voto pode-se dizer de pobreza até, porque eu quase fui freira. Em algum momento da minha vida eu pensei em ser freira. Então, tipo assim, eu tinha essa escassez financeira sempre, mas voltada para o conhecimento religioso que eu tinha e para os temas que eu lia. Porque eu lia Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, São Francisco de Assis, todos pessoas que eram muito ricas e que abandonaram a riqueza para viver uma vida de castidade, tanto financeira como também de castidade, sexual no caso, né? Então, eu era voltada para isso. Aí, como que Deus fez na minha vida? Ele foi conduzindo eu por outros caminhos em que estava a prosperidade, a abundância o tempo todo, a frequência da prosperidade, mas que eu não notava. Então, hoje, eu noto como que eu fui guiada pelas mãos dos nossos parceiros, dos mensageiros de Deus, que é o que a gente aprende em Dakla, mas não de forma religiosa, é totalmente diferente.
mas que agora está fazendo sentido para mim, tá me deixando muito feliz. Interessante também que as pessoas passam a observar um pouco mais nos detalhes, né? Igual como você mencionou a carta que você fez, que você fez aquilo talvez sem pensar nas consequências dessa carta. Aquilo que você pediu, talvez você tenha pedido com uma fé muito pequenininha, tamanho de um grão de mostarda, e quase que acreditando que você não conseguiria realizar esse tipo de sonhos que você tinha, mas que você estava expondo para Deus, para o universo, e quando você menos espera, você foi atendida através da sua frequência, do seu pedido, que você colocou as suas emoções naquelas palavras escritas na sua folha, no seu caderno. Isso mesmo, é isso mesmo. Eu vou ver se meu produtor consegue fazer, que eu quero mostrar para vocês como se fosse a finalização dessa carta. Que depois que eu escrevi essa carta e quando surgiu o casamento em si, que foi o casamento dos meus sonhos, do jeitinho que eu queria, e tinha uma coisa que só eu tinha no meu coração, que eu não escrevi, mas que eu tinha, que por meu esposo ser cantor e já ser músico e cantor, eu tinha o sonho que ele entrasse, que quando eu entrasse na igreja, ele cantasse para mim. E isso foi uma das coisas que foi cocriada. Então eu quero ver se meu produtor consegue tirar aqui do DVD, se ele consegue passar para vídeo, e eu quero colocar esse momento aqui para vocês compartilharem a minha alegria e toda a minha prosperidade que foi desse momento, que foi muito especial. E como que você pode ajudar essas pessoas que estão assistindo o seu vídeo em relação à prosperidade? O que você pode dizer para elas em relação a tudo isso que você mencionou aqui no seu vídeo hoje? Para que comecem a olhar para as pequenas coisas que são grandiosas nas nossas vidas, que de pequenas não são nada. Então, tipo assim, uma verdadeira amizade, um vídeo que a gente vê na internet que pode ser muito próspero para a nossa vida, um momento que a gente tem com a gente mesmo, um momento da gente olhar para o céu, olhar todas as maravilhas, as estrelas, olhar tudo que está acontecendo no céu. Tudo isso é muito próspero. E buscar sempre conhecimentos. Muito bem. Então, se este conteúdo tocou você, lembre-se, a prosperidade já está dentro de nós, esperando apenas ser despertada. Então, aqui no canal da Luciana Regina, cada encontro é uma oportunidade de expandir a consciência, abrir caminhos para uma vida mais abundante. Então, se inscreva, curta, compartilhe para que mais pessoas possam se conectar com essa frequência de prosperidade. E nunca se esqueça, você merece viver uma vida plena e juntos vamos ativar essa energia todos os dias. Até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau, pessoal. Traz um sentimento maior que a paixão. Basta um olhar, um toque, nada mais, pra fazer feliz
como só você me faz. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez, como no primeiro olhar. Nada nunca vai mudar, não vai mudar, não vai mudar. Quando amor me toca o coração, o tempo para, a vida vira uma canção, e não há nada melhor do que amar você. Eu nunca vou te perder, foi Deus que me deu você. É como poder sonhar e nunca acordar. Quando o amor toca o coração, traz um sentimento maior que a paixão. Basta um olhar, um toque, nada mais, pra fazer feliz, como só você faz. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez, como no primeiro olhar. Nada nunca vai mudar, não vai mudar, não vai mudar. Quando o amor toca o coração, há um tempo para, a vida vira uma canção, e não há nada melhor do que amar você. Eu nunca vou te perder, foi Deus que me deu você. É como poder sonhar e nunca